Segundo capítulo, uma criança renascida, primeira parte. Kate Luke tinha 16 anos quando seu filho James nasceu, em março de 1978. Ela não era casada e havia se afastado do pai do menino, um jovem agressivo que nem chegou a conhecer o filho. Como estava brigada com os próprios pais, ela se mudou para um apartamento e se dedicou integralmente a James. Ele era uma criança de temperamento fácil, com cabelos louros e anelados, lindos como os do pai. Pouco tempo depois que o menino começou a andar, com cerca de 1 ano e 4 meses, Kate percebeu que ele estava mancando. Um dia, caiu no chão da sala e não conseguiu mais se levantar. Quando tentava se apoiar na perna esquerda, gritava de dor. Imediatamente, Kate o levou ao médico e um exame radiológico revelou uma fratura na perna esquerda. O médico também notou um nódulo acima da orelha direita e pediu outros exames. Kate ficou perplexa quando os resultados chegaram. Os exames e as biópsias do nódulo e da medula revelaram que James tinha uma neuroblastoma com metastase, uma forma de câncer que costuma ser fatal em crianças pequenas. Kate ficou desolada. Uma longa série de radiações e quimioterapia começou a ser aplicada para tentar diminuir os tumores que estavam se espalhando por todo o corpo de James. Como efeito colateral, seus lindos cachos foram caindo. Kate cuidou do filho com enorme dedicação, agarrando-se à esperança de cura. Mas o corpo pequeno e frágil de James, agredido pela doença e pelo tratamento, enfraqueceu ainda mais. Ele não conseguia sequer comer. Na tentativa de alimentá-lo, os médicos colocaram um tubo intravenoso em sua jugular direita. A incisão deixou uma cicatriz linear no pescoço da criança. Após essa série de tratamentos, Kate o levou para casa. Sua vida agora girava em torno da doença de James e dos cuidados exigidos. Poucos meses depois, James voltou para o hospital em razão de um sangramento excessivo dos tumores da boca. Ele ainda tinha um grande tumor atrás do olho esquerdo, que ficou cego, deformando visivelmente aquele lado do rosto. Com muita tristeza, os médicos admitiram que não podiam fazer mais nada pelo menino. Kate o levou para casa, sabendo que o filho estava morrendo. Pela primeira vez em muitos anos, a mãe de Kate e o resto da família vieram em seu auxílio e se organizaram para ajudá-la a tomar conta de James. Algumas vezes, quando via James chorar, Kate corria para um outro cômodo da casa e caía em lágrimas. Quando James a flagrava, ficava aborrecido com a mãe e dizia: "Não chore, mamãe." Na manhã do dia 10 de abril de 1980, o pequeno James, de apenas 2 anos de idade, disse pela última vez: "Não chore por minha causa, mamãe." E morreu. Obedecendo ao último desejo de James, Kate guardou sua dor. Ela me relatou: "Desliguei-me de mim mesma e de todos. Devia estar zangada, devia estar triste, mas abafei todos os meus sentimentos e segui meu caminho." Algo grande e poderoso. Kate não tinha mesmo outra escolha a não ser se controlar e seguir em frente. Ela acabou se casando com Don, um amigo que conhecera quando James ainda estava vivo, e logo tiveram uma filha, Kate. Mas o casamento durou apenas 4 anos. Mais uma vez, Kate se viu sozinha cuidando de uma única criança pequena. Alguns anos mais tarde, ela conheceu Billy,
e com Kate, eles se mudaram para uma pequena cidade ao norte de Illinois. Em 1987, tiveram seu primeiro filho juntos, Johnson. Finalmente, num bom relacionamento e com uma família abençoada, Kate viu seu mundo se tornar mais alegre. Billy sabia sobre James, mas respeitou o desejo da mulher de nunca mencionar o assunto para a nova família. Kate não queria olhar para trás. Em 1992, Kate engravidou outra vez. No final de dezembro, o bebê nasceu através de uma cesariana. Quando ainda estava tonta devido à anestesia, viu um grupo de especialistas entrar no seu quarto perguntando: "Seu marido já lhe contou?" O coração de Kate desmoronou, achando que o bebê estava morto. Um dos médicos prosseguiu: "Você tem um novo filho, mas antes de trazê-lo, precisamos preveni-la de que o olho esquerdo dele não tem cor. Achamos que o menino é totalmente cego do olho esquerdo." Embora a maioria das mães ficasse terrivelmente perturbada com uma notícia dessas, Kate se sentiu aliviada só de saber que o seu bebê, Chad, estava vivo. Mas a notícia sobre o olho era apenas o começo. No instante em que colocou os olhos em Chad, Kate notou uma pequena marca escura inclinada no lado direito do pescoço, exatamente no local onde ficava a incisão de James, quando lhe colocaram um tubo de alimentação intravenosa. Ela perguntou ao pediatra da equipe o que era aquela marca. O médico não deu muita importância ao fato, afirmando: "É apenas um sinal de nascença." Mas Kate não se convenceu. Aquilo não parecia uma marca de nascença, e sim uma cicatriz. Era profunda demais para um arranhão, e não era uma ferida aberta. Era uma linha reta, como uma cicatriz cirúrgica. A incisão no pescoço de James também era uma linha reta. Agora, ali estava a mesma marca em Chad. Kate examinou o pequenino corpo e viu que a criança possuía um cisto no lado direito da cabeça, 3 centímetros atrás da orelha, o mesmo lugar de onde removeram o tecido para a biópsia do tumor de James. Ela perguntou sobre o cisto a um outro médico. Era um tumor? O médico disse que era um cisto benigno, que desapareceria em poucas semanas. Kate estava assombrada com essas coincidências. Lembrou-se do estado de James. Logo antes de morrer, como de qualquer um, podia ver que ele estava doente por causa dos 3 problemas aparentes: o olho opaco, em consequência da cegueira, a cicatriz no pescoço e o tumor acima da orelha direita. E ali estavam exatamente as mesmas marcas em Chad. Foi então que ela se deu conta. Ao pegá-lo pela primeira vez em seus braços, uma onda de alívio a envolveu. Imediatamente percebeu que algo grande e poderoso estava acontecendo em sua vida. Kate me relatou: "Foi como se um peso enorme saísse da minha alma. De repente me senti à vontade. Finalmente me senti em paz. Antes daquele momento havia sempre algo faltando em minha vida. Naquele instante, porém, a lacuna foi preenchida. Senti que James estava de volta. Tudo isso estava acontecendo enquanto os médicos continuavam discutindo sobre a cegueira de Chad. Eu não me importava. Estava totalmente envolvida por aquele poderoso sentimento e pelo vínculo que sentia ter com Chad. Era como se houvéssemos tido uma ligação anterior e eu pudesse percebê-la. Eu me senti completamente abençoada." Kate não sabia que não poderia comentar com ninguém o que estava sentindo. Os médicos jamais entenderiam. Sua família se mostraria cética, mas ela tinha certeza de que o sentimento que experimentava
não era fruto de desejo ou fantasias criados pela saudade do filho morto. Era algo que ia muito além, que ultrapassava tudo o que ela conhecia. Kate levou 6 meses para tomar coragem e confessar ao marido que não conhecera jamais suas suspeitas. Billy concordou que havia algo diferente em Chad e observou a ligação especial entre ela e o menino, mas fora isso não sabia mais o que pensar. A mãe, a avó e a tia de Kate estavam impressionadas com a semelhança entre os 2 bebês, mas guardaram para si mesmas suas impressões. Tempo depois, uma tia disse que conseguia sentir James em Chad, mas ficou com medo de discutir o assunto com Kate, temendo abrir velhas feridas. À medida que Chad foi crescendo e sua personalidade foi se desenvolvendo, a família de Kate percebeu outras semelhanças entre as 2 crianças. Chad é calado, afável e nervoso, exatamente como fora James. Chad joga a perna esquerda quando anda, apoiando-se mais na direita. James tivera sérios tumores na perna esquerda fraturada e por isso mancava. Kate comparou a fotografia dos 2 meninos na mesma idade e percebeu que por causa do tumor, o lado esquerdo do rosto de James havia ficado um pouco menor do que o direito. O lado esquerdo do rosto de Chad também é um pouco menor do que o direito. Além disso, Chad é muito claro, diferente dos outros filhos de Kate que são morenos. A irmã de Kate observou outra incrível semelhança. Quando Chad tinha mais ou menos 4 anos, seus dentes de leite ficaram deteriorados. O pediatra atribuiu o problema à falta de amamentação e ao uso de mamadeira. Mas Kate lembrou a ele que seus filhos haviam sido alimentados da mesma forma e seus dentes eram normais. Ela ficou imaginando se a deterioração dos dentes não seria mais uma característica física remanescente de James, que ao morrer tinha diversos tumores na boca. Para aumentar o mistério, Kate levou Chad a vários especialistas para encontrar a causa e a cura de sua cegueira, mas os médicos não conseguiam determinar a origem da doença. Quando examinavam o olho esquerdo, percebiam que não respondia aos estímulos, que não tinha reflexo diante da luz. O único diagnóstico que puderam oferecer era de leucoma corneano, associado ao deslocamento da retina. Kate estava certa de que esse problema tinha algo a ver com James. O tumor havia feito com que seu olho se tornasse protuberante e se descolasse da retina. Mas ela sabia que não podia dizer algo assim para os médicos. Pensariam que ela estava maluca. Por que deixei você lá? A rotina agitada da vida de Kate deixava pouco tempo para reflexões sobre os mistérios com o qual convivia diariamente. Ela deu à luz uma outra menina 2 anos depois e, além de cuidar de 4 filhos, trabalhava como gerente de turno da noite em uma lanchonete. No início de 1997, quando Chad tinha 4 anos, começou a ter algumas lembranças. Um dia, de repente, perguntou à mãe se ela estava se lembrando de sua outra casa. Surpresa, Kate perguntou: "Que outra casa?" E Chad descreveu uma casa alaranjada e marrom do lado de fora, com móveis de cor de chocolate. Depois perguntou por seus brinquedos, citando um vermelho que fazia barulho ao ser puxado. Kate não respondeu diretamente à pergunta, mas fez outra. Por que você quer voltar a essa outra casa? Por causa dos brinquedos? Chad a olhou fixamente e respondeu: porque deixei você lá. Aquelas palavras lhe causaram arrepios. A casa que Chad descreveu era o apartamento onde James vivera quando bebê.
Do lado de fora, as paredes eram de tijolos alaranjados e marrons, e os móveis eram mesmos escuros da cor de chocolate. O brinquedo vermelho e barulhento realmente pertencera a James. Chad, o seu irmão mais velho, jamais tivera um. Kate sabia que não havia mencionado esses detalhes para Chad ou para Billy, que sequer conhecera James ou o lugar onde eles moraram. Kate não tinha fotografias do prédio nem do interior do apartamento. A última afirmativa de Chad, "Por que deixei você lá?", foi o primeiro sinal de que ele se identificava com James. Embora Kate tivesse sentido essa ligação desde o nascimento, até aquele instante ela nem sonhava com o próprio Chad também soubesse. Nos meses seguintes, Chad implorou várias vezes para que ela o levasse até a outra casa. Sempre que o filho falava nisso, Kate sentia arrepios por todo o corpo. Também percebeu que, ao falar sobre a vida de James, o tom de voz e o semblante de Chad se modificavam. Quando Chad conta uma história, desvia o olhar e fala com voz tímida. Mas quando mergulha nessas conversas, sua expressão muda totalmente. Ele me olha nos olhos e usa um tom de voz incisivo. Sinto sua sinceridade. Kate não sabia o que fazer. Desviava-se das perguntas de Chad e de seus pedidos para ver a outra casa. Temendo encontrar a verdade, uma vez quando Kate negou novamente, Chad ficou tão frustrado que explodiu. "Mamãe, não estou inventando isso. É verdade. Por que você não liga para o seu pai e pergunta onde eu morava? Porque ele sabe." E Kate comentou: "O mais estranho é que Chad não conhece meu pai, mas ele mora perto do apartamento e perto de onde James foi enterrado." Kate lutou contra os próprios sentimentos e a própria relutância em enfrentar as lembranças de Chad, e sabia que não era a única a viver tal luta. Chad também a vivia. Acho que Chad está procurando ajudar e não sei como ajudá-lo. Quando fala no assunto, percebo quanto está confuso. Será que ele quer voltar a outra casa apenas para revê-la ou existe algo mais? Isso me deixa angustiada. Não sei o que fazer. Kate rezou para encontrar alguém que a ajudasse a entender o que estava acontecendo com o filho.